Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, estamos aí de novo, né? Mais um vídeo aí. E agora a gente vai falar sobre desenvolvimento mediúnico na quaresma, ou seja, desenvolvimento, né, dentro dos terreiros nesta época, né, que é a época da quaresma. Muita gente fica em dúvida, né, e principalmente médios iniciantes, acham que esta época é um tempo, né, que às vezes é ruim o desenvolvimento, né, dentro dos terreiros. Lembrando que vai ser um vídeo rápido, um vídeo curto, mas espero que vocês gostem. Então, antes da gente começar a falar sobre o assunto, já se inscreva no canal, deixa a sua curtida, né, e ajude a compartilhar, que isso é muito importante. Pessoal, é o seguinte, dentro dos terreiros de Umbanda, a gente tem aí o desenvolvimento, né, mediúnico, mais precisamente o desenvolvimento de incorporação, né, que é o desenvolvimento aí onde que o médium começa a sua trajetória dentro da Umbanda, onde que ele vai, né, a passar aí a trabalhar com as entidades, ou seja, a trabalhar com a incorporação. E a gente vai falar, o desenvolvimento de incorporação na quaresma é correto ou não? Como eu havia falado no vídeo anterior, existe muita questão de doutrina entre os terreiros. Existem terreiros, ou seja, existem casas que não há o desenvolvimento mediúnico durante esses tempos. Já existem outras casas, ou seja, outros terreiros que têm o desenvolvimento. Mas, para ser mais concreto no que eu digo, pessoal, o desenvolvimento mediúnico, ou seja, o trabalho, o desenvolvimento da incorporação, ele é essencial neste período do ano. Como eu havia falado para vocês, a quaresma, ela é um tempo de energia, né? É um período onde que o médium, as pessoas, né, se voltam para ela mesma, né, para ela mesma. Então é um período que o médium está voltado às suas próprias energias. Então, com isso, facilita muito o desenvolvimento mediúnico, que é quando o médium, né, se volta para ele mesmo, né? Quando o médium olha ali os seus defeitos e tenta, sim, consertar ali, né, os seus erros, os seus defeitos, ou seja, sempre em busca de uma melhoria. Então, o desenvolvimento mediúnico da incorporação vamos dizer assim, que chega a ser um pouco mais fácil, porque as energias do médium, né, vão estar o que mais afloradas. Muita gente pode ficar se perguntando, e as entidades em si? Estão mais energéticas, estão mais fortes neste período? Pessoal, vamos entender o seguinte, não é somente neste período, nessa época do ano, que as entidades estão mais fortes aí energeticamente, né? Mas o que manda muito, às vezes, é o propósito daquela pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa em si dá força a uma entidade, né, aquela entidade por si só, ela ganha uma força além, ela ganha uma força a mais. Vamos só dar um exemplo. Vamos falar aqui do Exu Capa Preta, né, que é um dos Exus bem conhecidos. Quando um médium ou uma pessoa dá força, ou seja, começa a falar que o Exu é forte, que a entidade ela está forte energeticamente, enfim, quando o médium, a pessoa, ela emprega ali a sua energia, o seu querer, ou seja, ela emprega ali o seu crer, o seu acreditar na entidade em si, a entidade por si só ela vai ter mais força. Então, não é somente o período que a entidade vai ter mais força, ou seja, então não é só na quaresma, né, que a entidade ou o espírito vai ter mais força, né, é devido ao próprio médium. Então, por isso que a gente fala que na quaresma o desenvolvimento mediúnico ele é ótimo, porque é quando o médium em si, não é a entidade, mas o médium em si, está energeticamente mais positivo, ou seja, mais evoluído, mais forte energeticamente, né? Se tratando aqui do espiritual. O médium em si, ele vai estar mais, como é que eu falo? Mais forte. E assim, dando mais força às entidades. Então, o desenvolvimento mediúnico é bem, vamos dizer assim, que é bem mais fácil, tá ok? Então, é claro que nessa época do ano, eu aconselho, e muitas outras pessoas também aconselham, sim, o desenvolvimento mediúnico. E se há alguma restrição neste período para o desenvolvimento mediúnico, como eu falei, isso depende muito da doutrina, né? Eu sou mais daquele lado que apoia o desenvolvimento, pois o médium ele está vibrando ali, ele tem uma vibração mais voltada para ele, sendo assim, dando força às entidades, mas não existe uma restrição em si, não existe nenhum outro tipo de problema,
nada do tipo, nada de quiumbas, obsessores ter mais força, nada do tipo, porque o médio ele vai estar voltado em outras coisas, né? O foco dele não vai ser quiumbas, não vai ser eguns, mas sim as suas entidades. Então, é claro que não é um período ruim, não é um período negativo, tá ok? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse assunto, só para vocês entenderem, né, sobre o desenvolvimento nessa época, que é uma coisa totalmente comum, às vezes até um pouco mais positiva, como eu falei. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou, ficar com Deus.